Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 25, continuando a nossa experiência de advento. Diz assim o texto: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Senhor, continue conosco com a tua bênção e graça. Abre os nossos corações para ouvir mais de ti e de ti recebermos a palavra que tu tens ainda a acrescentar em nossos corações. Continue com as nossas crianças, com os professores, e que as boas notícias também impactem o coração dos pequeninos, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podei-vos assentar, meus irmãos. Continuando a nossa estação de advento, no domingo passado o pastor Eliseu pregou sobre os desafios enfrentados por Maria e a sua decisão de confiar nos propósitos de Deus. O pastor Júlio veio aqui e falou sobre o advento, um histórico, um panorama do advento, fazendo também uma projeção para o próximo advento, que será o retorno de Jesus e a nossa expectativa diante desse retorno. E nessa hora eu te convido para refletir sobre aquele que eu escrevi no boletim, você deve ter recebido, que diziam, que pensavam ser o pai de Jesus, e ele, seu nome conhecemos bem, José. A Bíblia fala bem pouco do marido de Maria. Ele aparece, ele desaparece sem deixar vestígios que possibilitem uma construção de um currículo mais completo sobre este homem. A sua história conhecida começa quando ele é apresentado num compromisso de casamento. Agora, casamentos naquele momento histórico, eles eram contraídos através de 3 processos. O primeiro era dinheiro. O pretendente tinha dinheiro suficiente para o que posteriormente nós classificamos como pagamento de dote, mas significa que ele tinha dinheiro para, entre aspas, comprar a sua esposa. E era feito então uma conversa, uma negociação, e ele, por ter dinheiro, executava o pagamento. Ele fazia aquilo que todo jovem está para casar quer fazer, que é comprar a sua casa, ter o seu local de convívio. Então, o primeiro momento ou modelo era através do dinheiro. E quando havia esse dinheiro, o casamento era realizado rapidamente. A segunda forma de contrair o casamento era por um noivado oficial, através do desejo firmado, do compromisso firmado e documentado. O que significava, nesse caso, que o pretendente não tinha dinheiro. Então ele firmava o seu compromisso, ele entrava num processo de noivado e ela era chamada sua esposa, ele era chamado seu marido, como se fosse algo indissoluto. E isso então fazia com que ele tivesse um compromisso até o dia do casamento. E ele esperava em sua casa, enquanto ela na sua casa, mas o compromisso havia sido feito. E o terceiro modelo de contração nupcial era pelas relações sexuais.
onde, obviamente, o casal firmava, então, através da sua relação, o seu casamento, e aí promovia isso para a sociedade, para a comunidade, e então o casamento era ali oferecido como consequência da relação sexual. Nós entendemos que José, então, se enquadra na segunda opção. Ele não tinha dinheiro, por isso que ele estava ali noivo, por ele estava prometido em casamento. E não é a primeira, porque se fosse a primeira não haveria esse momento de preparo. Não é a terceira, porque a Bíblia diz, como nós lemos, que ele só teve relações com ela depois do filho nascer. Então só nos sobra a segunda opção. E ele está lá fazendo o que todo homem então deveria fazer, quando se enquadrava nessa opção, que era a construção da sua casa. E todas as expectativas desta construção. Sua opção, nós fomos informados mais tarde, depois da história da natividade, que ele era um carpinteiro, e carpinteiro não significa que ele mexia somente com madeira, mas carpinteiro no mundo antigo era um especialista em pedras e em madeira, porque eram os dois objetos usados na construção de casas e na construção de quase tudo que havia naquela época. Quando ele então é descrito na minha e na sua Bíblia como carpinteiro, José, ou quando a Bíblia diz que Jesus era o filho do carpinteiro, provavelmente nesta ocasião o carpinteiro José já havia falecido. De modo, então, que as poucas informações que temos nos levam a entender que José não participou do ministério de seu filho, de que José não vivenciou a alegria de ver, então, os milagres, as palavras, os ensinos, deve ter morrido em algum momento antes que tudo isso aconteceu. Agora, o drama que nós entendemos é que neste período, então, de pré-núpcias, ele foi encontrado pelo inesperado, e pior do que o inesperado, é o inesperado inexplicável. Porque ele foi encontrado pela ideia do seu amor, do amor da sua vida, chegando para ele dizendo: meu amor, um anjo me visitou e disse que eu estou grávida. E eu te pergunto, o que diria José diante deste anjo? Talvez não acredito. Talvez você me traiu. Talvez quem é esse bendito do Gabriel que eu quero matá-lo? Todas as possibilidades que viriam na mente de qualquer um de nós. Tem gente mais espiritual que gosta de imaginar que José, nessa hora, cantou louvores e falou: Maria querida, então eu vou deixá-la secretamente, para que ninguém possa difamá-la. Mas a pergunta continua. Você vai ter que se explicar para todos os seus amigos, para toda a comunidade, para os seus familiares. Talvez ele pensou: eu vou inventar aqui uma fuga, vou para Damasco arrumar dinheiro e digo para o povo que preciso fazer uma viagem, que tem uma proposta de emprego lá na Síria, e quando eu tiver o dinheiro suficiente, então retorno para casar. O que ele deve ter pensado nesta hora? Ao ouvir: eu não te disse que ela era meio estranha? Eu não te disse que você não deveria confiar muito nessa mulher? Quantas possibilidades podem ter acontecido diante dessa fala? E se você não se convence que ele pode ter dito, pensado tudo isso, porque talvez na sua mente ele fosse um ser muito espiritual, basta você lembrar que seres espirituais têm dúvidas terríveis. Seres espirituais, como aquele que é dito na Bíblia como o maior tendo nascido de mulher, e seu nome era João Batista, no momento de caos, como já preguei aqui, ele manda alguém perguntar para Jesus: Jesus, é você mesmo? Por quê? Porque no momento de dúvidas, diante do inexplicável e do inesperado, tudo vem no coração, tudo nos visita. E ficamos ali contemplando, como sem saber o que fazer. Então ele ficou sem compreensão, certamente ele chorou, certamente ficou com medo, certamente ficou até revoltado. A mulher que eu pensei que eu tinha, talvez agora não é mais minha. O que vai acontecer? O primogênito não é meu. Mesmo sendo fruto da voz de Deus. Até que diante desse drama, faltando compreensão de como as coisas irão acontecer, ou de como as coisas aconteceram, ele dorme. O justo José dorme.
chamado de justo, o que equipara-o com o primeiro justo lá do passado, com aqueles que ganharam esse título, como Deus quando olha para a terra e diz, olha, Noé era um homem justo, Noé era um tzadik, era alguém acima da média. Termo, título que transcendeu a Bíblia desde o início, repetido algumas vezes no Novo Testamento e que nos chama para a necessidade de termos este título quando a Bíblia reafirma de novo e de novo, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fidelidade no que crê. José, mesmo sendo esse justo, está com a cabeça cheia de minhocas, como diríamos. E ao dormir, quando ele se cala, perceba, quando ele não tem controle do que pensar, você não decide na noite anterior sonhar com o que quer sonhar. Você até pode tentar continuar um sonho que estava muito bom e o infeliz do relógio parou aquele sonho, já fez isso? Eu muitas vezes até já orei, Senhor, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Mas ele então, quando abaixa todas as guardas da chamada consciência e não tem mais poder para brigar, para orar, para refletir o que vai acontecer com a minha vida, vem então o Altíssimo. E vem então este anjo do Senhor, que aparece em toda a Bíblia, esse termo anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, e diz o seguinte, José, filho de Davi, José, para começar a conversa, vamos lembrar que você vem desta linhagem. José, vamos lembrar que você vem da linhagem de gente que tem missão e de gente que ouviu a promessa de Deus de que este reino de Davi nunca teria fim. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa. José, isso aí é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, José. Isso é obra daquele Espírito que um vento, um ar em movimento. Olha, ela vai sim dar à luz a um filho, não haja o que você possa fazer, mas a honra é sua, você dará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, tudo isso está acontecendo porque você não se lembra da profecia? Você não se lembra quando estudava lá com os mestres da sua época, com as casas, com os pares, com aqueles rabinos que influenciavam a leitura do mundo, o entendimento da Bíblia? Você não lembra que eles contando sobre a história de Isaías na época do rei Acás estava morrendo de medo. Medo porque houve uma coalizão entre 3 grupos. E esses 3 grupos decidiram atacar Jerusalém. José, você não se lembra? Você não se lembra da profecia dos profetas que disseram para ele, olha, Acás, não tenha medo. Acás, acalme-se, que o seu coração não desanime pelo que você está enfrentando, porque eu vou cuidar de tudo. José, profecia, José, Isaías, José, lembre-se que eu disse através do meu profeta para Isaías para Acás, Acás, peça ao Senhor um sinal maravilhoso. Acás, se você não permanecer firme na fé, com certeza você e vocês não resistirão. José, lembre-se que eu inclusive disse para Acás naquela ocasião da profecia, peça um sinal. Peça algo, já que você não está entendendo o porquê o inesperado e inexplicável está acontecendo. E Acás disse, não quero tentar a Deus. E eu repeti, peça um sinal, não tente a Deus, eu estou nisso com você. José, você não se lembra que ele não disse nada, mas eu disse para ele, Acás, então eu vou te dar um sinal para tranquilizar você diante do inexplicável e inesperado. E ele disse, a virgem ficará grávida, dará luz a um filho e chamará Emanuel. O seu nome significa Deus conosco. José, entenda, aquela profecia refere-se também à sua noiva. José então, ao acordar diante deste choque, porque na Bíblia você lê somente como foi dito pelo profeta.
E eu te dei toda essa explicação porque se você não conhece a profecia, qual o ponto de saber o que o profeta disse? Se você não espera por nada, por que saber que fulano de tal disse A, B e C? Mas ele certamente sabia, esperava, havia uma expectativa messiânica de que algo aconteceria. Ele acorda, recebe a sua mulher como o anjo lhe havia ordenado. Em diversas ocasiões, meus irmãos e irmãs, nós nos sentimos como José. Quando nós somos encontrados pelo inesperado e inexplicável, quando a lógica não traz conforto algum, pois não parece ser lógico aquilo que está diante da gente. Em diversas ocasiões, nas diversas estações da vida, como José, nós perdemos o chão. E é terrível quando nós perdemos o chão, nós ficamos sem saber exatamente o que fazer. E é comum nesses momentos a inércia se tornar no drama crônico que nos impede de fazer qualquer coisa. É uma inércia que paralisa o indivíduo diante dos ventos, os fortes ventos da vida. Porque quando é brisa num dia de verão, você não precisa nem pensar no que fazer. Nós simplesmente desfrutamos das brisas, das boas brisas no tempo de verão. Mas quando os ventos são fortes, quando os ventos são fortes, eu perco a noção. E aí, ao invés de usar a ventania e usar, escute isso, a força do vento, para que eu construa moinhos, para aproveitar essa força e transformar em energia para outro algo, eu prefiro colocar os cobertores, as blusas, ligar o aquecedor do meu conforto paralisante e dizer, não quero fazer nada com esse vento a não ser me esconder dele. Portanto, o inexplicável e inesperado faz da grande maioria a perpetuação da inércia, ao invés da construção de moinhos para usar os ventos fortes que sopram na nossa vida. A minha sugestão e oração é que nós não podemos perder o olhar a partir do olhar dos céus, não do olhar da terra. Eu preciso pedir para Deus, para os céus, para que o Altíssimo se dirija à minha vida, me dê entendimento, ilumine a minha mente, mesmo quando parecer que é impossível. Mesmo quando a inércia estiver mais forte, querendo colocar pesos nos meus pés para não me fazer andar na velocidade, no formato, no andamento, na marcha que Deus tem para cada um de nós. Isso não significa, meus irmãos e irmãs, que o caminho será fácil. Isso não significa que Deus fala para José, José, então é obra de Deus e regozije-se, alegre-se, porque tudo está bem. Não, nada disso. José foi apaziguado pela explicação recebida, mas ainda teve que dar satisfações para muita gente. Como Lucas nos relata, ele tem ainda que fazer um alistamento, saindo do norte de Israel, indo para Belém, porque ele era da cidade de Davi. E quando ele está nesse caminho, ele vivencia mais dramas, a bolsa estoura e o filho vai nascer. Ele poderia dizer nessa hora, mas Senhor, o Senhor não disse que vai deixar acontecer isso agora. Mas Senhor, não dava para ter aguentado mais um pouquinho? Senhor, Senhor, Senhor. Não, e esse filho nasce. E esse filho acontece, ela dá luz. Mas não para por aí, pois disse que mesmo Deus revelando o caminho, não temos certezas nem promessas de que o caminho não possa ser complicado. Não tem nem lugar para ele nascer. E ele tem que ser colocado ali entre objetos usados por animais. E assim Jesus nasce. Hoje parece poesia. A cena da natividade é linda, é simples, é bela. Mas eu não queria ter meu filho num cenário desse.
Eu não queria ficar preocupado com as possíveis bactérias dos jumentos ali em algum lugar. Eu não queria isso para mim. Eu não tenho essa vocação e acho que a maioria das pessoas prefere um bom hospital. Quanto melhor, melhor. Quanto melhor, melhor. O que isso tudo tem a dizer para todos nós, meus queridos? O justo continua a sua marcha até o fim. O justo encara, enfrenta, usa o vento forte para favor e não para proteção absoluta do eu, mas que seja eu o canal do vento forte para outros. O justo, ainda que chorando durante o processo das agonias do nascimento, que também inesperado, inexplicável naquela ocasião, para quem tem a mente na horizontalidade da vida, agora sem lugar o Senhor não podia deixar nascer. De modo que o justo, mesmo que chorando enquanto planta, ele vem, ele verá e ele voltará com alegria, olhando a sua colheita. Talvez na terra, talvez deixe, como ele tem deixado muitos plantios, nós vermos resultados. A Valesca deve ter vários desses, que dá para olhar e ver. Eu e você temos momentos que olhamos e lembramos, o Senhor fez isso, e nos regozijamos. Mas vão ter muitos que Deus vai deixar ver só na glória. Por isso que a glória e a recompensa da glória é bem mais interessante do que a recompensa terrena. Aqui é lugar de guerra, de batalha, pelo amor do Senhor. Não com armas, mas pelo amor do Senhor. Mas veremos tudo, porque o Santo Juiz sabe de tudo. Sabe de tudo. Eu convido a você a olhar para o seu coração e que você pegue talvez o inexplicado, inesperado do hoje, ou talvez o inexplicado, inesperado que virá amanhã para você. O inexplicado, inesperado veio na vida do nosso irmão agora com esse sequestro. O inexplicável e inesperado vem em qualquer circunstância da nossa vida. Mas o exemplo de José nos mostra que o justo caminha pelo que ele acredita, e nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus, e esse Deus nos diz: eu sou contigo. Esse Deus é Emanuel. Ele não é Deus de tudo sempre vai dar certo, mas Ele é Deus de que eu estarei com você mesmo quando der errado. Ele estará conosco, mesmo quando chorarmos e mesmo quando sorrirmos. Nós vamos ficar em pé e nós vamos clamar a esse Deus. Nós vamos pedir: Senhor, nós queremos provar da Tua presença nos dramas, nas alegrias. Se seu coração está cheio de gratidão e alegria, simplesmente guarde essa palavra para os outros dias que virão. Mas vamos clamar ao Senhor e falar: Senhor, Senhor, como José, nós queremos prosseguir diante do ouvir a sua voz. Como José, diante dos inexplicáveis e inesperados da vida, nós queremos prosseguir com força, com coragem, crendo não no que enxergamos, mas crendo que Deus tudo sabe, que Deus tudo vê, que Deus, Ele tem o controle do universo em suas mãos. E que muito mais que isso, Ele tem os seus planos. Então ajude-nos a todos, Senhor, ao nos encontrarmos com os grandes ventos da vida,
Dá-nos força para construir os moinhos. Dá-nos forças para jamais sermos abatidos pela inércia. Jamais a fuga, nem a fuga justificada. É para não difamar Maria, Senhor, que eu fujo. Não. Ajuda-nos a encararmos na certeza de que podemos provar o Senhor e ver que Ele é bom. Aleluia. Que podemos provar o Senhor e ver a sua bondade. Faz isso, Pai, nós te suplicamos. Suplicamos a presença do Espírito nos processos das esperas, dos avanços, do mover da inércia para a ação, na proatividade, na ausência das procrastinações, das murmurações demasiadas, das reclamações intermináveis. Remove tudo isso da gente e que seja a nossa boca, o nosso canto, um canto de Espírito, venha e haja em mim, através de mim, em nós, pois o seu Espírito é conosco e nós queremos provar mais e mais deste poder. Em teu nome, Senhor, em teu nome.